Geografia Interdisciplinar APS, página 38 e 39. Agora nós vamos ver sobre representando altitudes, certo? Então vamos lá. Vocês já ouviram falar em altitude? Em que situação? E na palavra altura? Essa aqui vocês provavelmente já viram, né? Será que elas têm o mesmo significado? Então vamos ver. O termo altura se refere à medida de uma pessoa ou de um objeto, da base até o topo. Então, quando você vai no seu pediatra, né? Eles sempre pedem para ver a sua altura. Então, vai medir ali do pé até na sua cabeça, certo? Então, é isso aqui que vai fazer, ó. É isso que eles fazem e medem você, certo? Agora, a diferença de altitude. Altitude é a medida feita a partir do nível do mar, tá? Então, normalmente é usado para referir as formas do relevo, certo? Então, é mais para você medir a altitude, por exemplo, de uma montanha, né? Para saber mais sobre o relevo. A altura é para você ver o seu tamanho, o tamanho de um guarda-roupa, o tamanho da casa, certo? Então, aí é a altura. A altitude eu meço a partir do nível do mar, tá bom? Deu para entender? É melhor para quando eu vou medir, né, pelo relevo, pelas montanhas, que seria essa aqui, ó. Então, aqui é o mar. Quando eu vou medir, eu meço pela altura do mar, porque o mar está a 0 metros, então ele está lá no nível, tá bom? Como se fosse no chão. E quando eu vou medir, eu meço a partir do mar, ó, do mar, que é essa aqui, essa linha, ó, a altura do mar, aqui, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, eu vou medir daqui até o relevo. O que é relevo? São as formas, as montanhas aqui que vai subindo. Conforme vai aumentando a altitude, certo? E a altura é quando a gente consegue medir aqui, né? Tamanho de prédio, da pessoa, de um objeto, certo? E a altitude eu meço a partir do mar. Isso é mais usado para medir relevos, tá bom? Certo? Então vamos lá. Chamamos de relevo, olha só, o que é relevo? Relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Então, eu tenho vários tipos de relevo, tá? Nós vamos ver isso depois. Essas formas surgiram em diferentes épocas no planeta e estão sempre sendo modificadas pela ação da água, do vento, do sol e do frio, e também forças do interior da Terra, assim como os terremotos, tá? As erupções, igual está acontecendo num país, né, que está tendo uma erupção vulcânica, os terremotos, os tsunamis, então tudo isso vai mudando o relevo, certo? Essas mudanças fazem com que o relevo apresente diferentes altitudes. Então, vamos lá. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. O que nós temos, né? Aqui
nós temos as formas de relevo, certo? Então, as formas de relevo que sempre usamos são planície. Então, olha lá, ó, a planície é um lugar reto, né? São áreas planas, com pequenas elevações e mais baixa que outras regiões. Planície. O planalto, são áreas mais altas, tá bom? Em relação a outras regiões. Planície, planalto, depressão. Olha só, a depressão são por causa de chuvas, ventos, essas coisas, né? Ela vai, como é que fala? Ela vai perdendo, né? A terra vai formando buracos, né? Elas são regiões, né, mais baixa que a terra vizinha, tá vendo? Então, são planícies, planaltos, depressões e montanhas, certo? Então, nós temos 5 tipos de relevo, são 5 conjuntos, né? Planície, planalto, montanha, depressão e que mais? Acho que só. Aí nós temos o vale e os morros. Então, olha a diferença de montanha e morro. O morro é uma montanha pequena, certo? A montanha já é mais alta e o vale, ele fica entre as montanhas, tá bom? Certo? Então, olha lá, voltando aqui, então, no relevo, nós temos um conjunto de diferentes formas, que é planície, planalto, montanha e depressão, certo? Isso vai sendo modificado pela ação da água, do vento, do sol e do frio, e também pelas forças do interior da Terra, que são os tsunami, terremoto, tá? Então, são essas coisas. Então, aqui vocês estão vendo, a altura de uma pessoa é a medida da base dos pés ao topo da cabeça. Então, a altura do chão até ao topo da cabeça, ou de um armário, ou de uma casa, certo? De um edifício. A altitude de qualquer ponto da superfície terrestre, a medida é a partir do nível do mar, que está a 0 metros, tá bom? Então, sempre quando eu vou medir alguma montanha, alguma coisa, é de marco 0, que é a partir do mar que eu meço, tá bom? Aí é a altitude. Agora é sua vez. Como não podemos formar um grupo com 3 colegas, meçam a altura do seu pai, da sua mãe, quem estiver em casa, tá bom? Anote no caderno e compare a diferença da altura entre vocês. Então, aí cada um fará o seu, cada um vai medir o seu. Você mede da sua mãe, a sua mãe mede o seu, ou você mede do seu pai, do seu irmão e vai medindo. E coloquem no caderno. Você consegue perceber diferentes altitudes no lugar onde mora? Sua escola está situada na parte mais alta, mais baixa ou intermediária? Olha lá, se vocês pensarem na escola João José Feres, ela está intermediária. Por quê? Se você vê a escola, ela está aqui o morro, né?
Então, aqui nós temos, em cima no morro, aquele pontilhão que vai descer e a escola fica aqui, né? Atrás do que? Da loja Lívia, né? Então, se você for descer mais, tem um riozinho aqui embaixo, corre o riozinho, certo? Então, ele está o quê? Na parte intermediária. Lá em cima, aonde tem aquele pontilhão, é a parte mais alta do morro, certo? Então, a escola, ela está praticamente na parte intermediária. A parte baixa é onde tem aquela chácara ali embaixo que tem o riozinho, que corta o rio. A parte mais alta é lá em cima, então a escola está na parte intermediária, certo? Página 39. Você já pensou em como podemos representar as diferentes altitudes da superfície terrestre no mapa, que é plano? Para entender como isso é possível, primeiro acompanhe o exemplo com a altura. Então, olha lá, se eu fizer isso aqui, ó, vocês estão vendo, parece uma montanha, né? Aqui seria o mar, aqui os relevos, ó, né? As montanhas, o relevo, assim como o menino fez. Para entender isso, é possível primeiro acompanhar, depois vamos trabalhar com a altitude. Observe as duas fotos a seguir. Aqui, na primeira, foram traçadas 3 curvas, ó, 1, 2, 3, sobre a mão fechada, para mostrar as alturas diferentes. Faça o mesmo, feche sua mão e trace as 3 curvas, como na fotografia acima. Vamos lá, ó, a professora também fez, ó, tá vendo? Não dá para ver muito porque essa canetinha tem uma. Melhorou, olha aí. Então, a Pro também fez, ó, fecha a mão e trace. Olha lá, eu fiz, tracei, igual lá, né? Ó, certo? Agora, fique com a mão aberta, como na fotografia. Acima, olhando para esta foto, você consegue identificar, olha lá, consegue identificar a curva que corresponde às partes mais elevadas da mão? Aqui não, eu só estou vendo o quê? Os círculos, né, ó, que eu fiz. Agora, e a curva da parte mais baixa? Ó, não dá, né? Agora, se eu faço assim, eu estou observando as curvas, ó, aonde ela faz, certo? Ó, tá vendo? Ó, tá? Então, olha lá. Copie as curvas da fotografia 2 em uma folha de papel. E responda: é possível identificar a parte mais elevada e a mais baixa? Nós vamos fazer aqui, certo? Então, olha lá, ó, olhando a mais baixa. Então, vamos fazer. Aí, a Pro também fez. Não ficou muito parecido, mas vamos lá. Para identificar a parte mais elevada e a parte mais baixa, você deverá pintar a parte interna de cada curva com uma cor para representar uma altura diferente. Então, como você não tem aqui, que você dá para ver as partes mais elevadas, tá vendo que aqui não é tanto, né? Mas aqui é mais, ó. Então, escolha uma cor mais clara para pintar a parte mais baixa, que é essa, certo?
E conforme for ficando mais elevado, ou seja, mais para cima, vai usando cores mais escuras. Então, aqui é mais claro, um pouquinho mais forte, aqui mais escura. Vamos lá? Vou usar essas 3 cores, tá? Então, ó, a mais clara, a intermediária, que é a mais baixa, ficando mais elevado até chegar à parte mais escura, certo? Então, vou pintar. Vamos lá. Olha lá, então, pintei. E ficou assim. Então, a parte mais clara é a parte mais baixa, né? De uma altitude. É a parte mais plana. Depois, nós temos a outra que ela vai ficando um pouco mais elevado. E por último, essa parte, né? Que dá para ver a parte mais elevada, certo? Que seria, então, assim, ó. Ficaria desse jeito, ó. Então, a parte mais baixa, que seria a amarela, certo? A parte um pouco mais elevada, tá? E a parte mais elevada, a altitude mais elevada, certo? Deu para vocês entenderem um pouquinho? E vocês entenderam a diferença de altura e altitude? Agora vocês já sabem, né? Altura quando eu meço coisas, objetos, pessoas, tá? E a altitude quando vocês ouvirem sobre altitude é quando ele mede do zero do mar até a parte de cima, tá bom? Até a altura de um ponto né, mais alto, de uma montanha. Quando eu falo altitude, eu estou medindo a partir do mar, certo? Tá bom? Então, espero que tenham gostado e entendido. Até a próxima. Tchau, tchau!